Boa noite, sejam bem-vindos. Começa agora para todo o Brasil, programa Casal 20 pela TV Cinec. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês novamente em nosso programa. Estamos muito felizes, pois preparamos um programa muito especial. Nosso programa está repleto de surpresas e muita informação. É um programa para toda a família. É isso aí, gente, programa para toda a família e agora na reta final de 2024, né, Lu? É isso mesmo. E a gente vai encerrar este ano com chave de ouro, porque nós temos um convidado para lá de especial que vocês já conhecem, já tem um grande apreço por ele, e ele está aqui porque vocês pediram e ele voltou. Não é isso, Lu? É isso mesmo. O nosso convidado é psicanalista, biomédico, neurocientista, atua há 16 anos no tratamento e promoção de saúde mental, é palestrante, autor de livros sobre saúde mental e ainda comanda o quadro Mais Saúde, aqui no programa Casal 20. Nosso amigo Dr. Tiago Carvalho, é um prazer recebê-lo em nosso programa. É isso aí, Tite, vem pra cá. Que coisa boa, tô chegando. Boa noite, Lu. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Boa noite para você que está em casa. Que bom estar aqui mais uma vez. Feliz da vida como sempre. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Aí, gente, vocês sabem, além de ser um grande convidado, ter o quadro Mais Saúde aqui, ainda é o produtor dessa dupla aqui. O que dá mais trabalho? Gente, eles falam que eu sou o produtor porque eu fico dando pitaco. Eu falo, faz assim, ó, muda aqui, vem desse jeito, vem dessa forma. Adoro dar um palpite, ainda mais nesse final de 2024, que a gente já vai virar a chave para 2025, tem um monte de coisa boa chegando e um monte de coisa legal para acontecer. Então vamos fazer bonito cada vez mais? Com certeza. Mas olha, né? E a casa aqui é maravilhosa, né? Sensacional, muito Você boa. gostou? Muito, muito. Super bem recebido, uma estrutura muito bacana. Eu costumo dizer que não tem nada melhor do que a gente ser recebido e ser tratado como alguém de casa. E é muito bom quando a gente chega e é acolhido num lugar tão gostoso como a TV Cinec. Não, aqui a gente está apaixonado pelo lugar. A dona, ela aguenta a gente, já nos deu um presente esse ano, né? Coisa boa! Já nos deu os presentinhos que está lá em casa, que é linda, a nossa bebezinha. É isso. Né? Obrigado, produção, obrigado, Andréia. E olha, Andréia. Vamos começar esse bate-papo gostoso? Bora! Vamos lá, vamos pro sofá? Eu tô em clima de virada de ano, eu já tô pronto para 2025. Vocês? Vai viajar? Não, vou descansar um pouquinho em casa, vou curtir um pouco o trabalho, porque A casa nova. A casa nova, né? Teve mudança de casa no meio do caminho de 2024, mas 2025 vem daquele jeito e eu quero preparar vocês para essa condição emocional. E claro, como é que a gente faz para produzir boas emoções em 2025, que vem desafio por aí. É isso aí, vamos lá pro nosso sofá, vamos sentar, vamos conversar, bater um papo gostoso e falar dessas novidades. Fica à vontade, Tiago. Muitíssimo obrigado, me sentindo em casa, como sempre. Gostei desse sofá aí. Você gostou? Opa! Achei confortável, acho que dá pra gente bater um papo gostoso. Né? Tem muita coisa para falar, fala a verdade, Tiago. Ó, avisando pro pessoal que acompanha a gente em casa, eu já tô no ritmo de 2025. E aí o desafio, depois de tudo que a gente viveu em 2024, eu acho que veio como um ano de recuperação, de restabelecimento, de coisas novas sendo produzidas, e agora 2025, na minha opinião, claro, é o ano de consolidar todas essas coisas. Mas emocionalmente, Lu, o que é que você vai precisar para isso? Para você que está em casa, quais são as emoções que ajudam esse processo? Vamos fazer 2025 acontecer? Mas demorou, a gente já se preparou 2024 inteiro para isso. Eu acho que essa virada de chave, a gente tem que agora colocar na prática e mostrar que realmente aprendemos o que 2024 tinha para ensinar. Então vamos compartilhar tudo que a gente aprendeu e fazer 2025 acontecer. E olha, e para 2025 nós temos muita surpresa, não temos? Ou algumas já listadas, fora aquelas surpresas que aparecem no meio do caminho e que geralmente são coisas boas. Nossa, e graças a Deus a gente tem. Esse imã a gente tem para trazer coisas boas para cá. Então, Tiago, vamos começar nosso bate-papo? Bora! Tô pronto. Quais são as emoções funcionais que você acredita serem mais importantes para alcançar suas metas em 2025? E como você pode cultivá-las no seu dia a dia? Quando a gente fala em emoção, primeiro que virada de ano sempre traz por si só essa coisa da renovação, da expectativa, de renovar os desejos, de buscar confiança e superação.
Quando a gente fala em emoção, vamos dividir isso em 2 grupos para você que está em casa. Imagina que a gente tem um grupo de emoções básicas e a gente tem um grupo de emoções complexas. O que difere uma coisa da outra? Uma emoção complexa, a gente, como por exemplo, confiança, solidão, empatia. Eu tenho sempre emoções que são vinculadas a eventos, a momentos, a situações, a pessoas, a cenários. Mas mais importante do que elas, porque ela aparece como desdobramento daquilo que nós fazemos no dia a dia, é importante conhecer as emoções primárias. Quem são as emoções primárias? Medo, raiva, alegria, surpresa, desgosto e tristeza. Aí se você que está em casa está pensando assim, mas Tiago, peraí, você chegou num clima todo festivo de 2025 e de repente você veio me falar dessas emoções básicas e que é importante a gente olhar para ela na virada de ano? Sim. Sabe por quê? Quando a gente pensa em emoção, culturalmente a gente associa isso sempre ao rótulo de positivo ou negativo. Por exemplo, medo tende a ser mais negativo, socialmente falando. Tristeza tende a dizer que é ruim. Não, na verdade a emoção ela não é boa nem ruim, ela só é. O que muda o nosso estado é a intensidade com a qual a gente experiencia essa emoção. Mas para você que está em casa deve estar se perguntando, Tiago, mas em pleno dezembro, pronto para receber 2025, de que maneira o medo pode me ajudar? E o medo ajuda? Não é graças a ele que você se torna mais introspectivo e desenvolve todas as suas medidas de segurança e percebe aquilo que você pode fazer, o que você não pode fazer e o quanto isso te faz aprender para um próximo ano que chega? Te força a ter certas atitudes. O medo te força, faz isso porque você... É o autodesafio. É o autodesafio, mas sabe qual que é o grande lance? Muitas vezes nós não temos a tomada de consciência. O que é a tomada de consciência? É a capacidade de exercitar essa reflexão sobre quais foram os medos que eu vivi em 2024 e o que eu posso aprender com ele para me sentir mais forte em 2025. Quanto da minha raiva foi excessiva, por exemplo, em 2024 e como ela pode ser transformada em impulso positivo para 2025. Quanto da minha alegria, agora eu vou colocar você em casa para pensar. Ouçam bem. Olha lá, gente, olha lá. Quanto da minha alegria eu vivi em 2024 e o quanto ela pode ter me permitido ter sido negligente pelo excesso, deixando alguns aprendizados importantes de lado. E a gente deixa alguns aprendizados de lado? O tempo todo. Culturalmente, nós não fomos preparados para olhar para a emoção de maneira imparcializada e dizer assim, deixa eu entender a partir dessa sensação mais primária, o que é que eu posso produzir de combustível para que a partir disso eu me desenvolva e aprenda cada vez mais. Vocês já se perguntaram por que é importante olhar para essa condição emocional? Não. Eu nunca parei para pensar Nunca nessa parei. parte. Se você pudesse chutar, Ed, eu vou jogar a pergunta no teu colo, tá? Ixi, Nossa, pronto. Vem, Lá vem. Lá vem. Ele adora fazer isso, gente. Vocês viram, né? Vai O que é judiar. que acontece com o teu cérebro quando você pensa sobre as coisas que você sente? Nossa, meu Deus. Tem Pode hora que dá uma chutar. travada. Tem hora que dá uma travada. Eu falo assim, pera, o que eu estou sentindo? O que é isso? Pera, não. O que? Quando? E às vezes eu acho que penso tanto que me dá até dor de cabeça. É, Ó, enfim, esse é um sintoma importante de dizer. Às vezes o excesso de pensamento pode trazer essa dor de cabeça mesmo. verdade. De fato, pelo desgaste da informação. Mas você já viveu em alguma situação aquele momento em que do nada faz assim, ó, clique. Aí você Sim. fala, tive uma ideia. Sim. Já tive algumas situações, inclusive do programa, quando a gente estava montando, às vezes eu, não, estou desesperado, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, daí eu dou uma olhada para o lado, pego uma água, tomo, quando eu vou ver, opa, pera lá, descobri, é isso. E aí eu vou para o computador, já monto o que eu precisava montar, porque deu aquele, sabe, aquele clique, opa, apareceu a resposta que eu estava procurando. E se eu te disser que esse processo tem um nome no teu cérebro? Tem um nome? Neuroplasticidade. Nossa. Chique, Olha, hein? eu tô chique, não sabia. Tá chique. O que é a neuroplasticidade? Imagina o seguinte, que vamos pensar que o nosso cérebro funciona como se fosse uma avenida, ou algumas avenidas.
Quando eu vou para casa, habitualmente eu sempre volto pelo mesmo caminho, porque é mais conhecido, mais confortável, mais adaptado. Eu já sei tudo o que tem no meu campo de visão. Quando eu me proponho a fazer um caminho novo ou sou obrigado a fazer um caminho novo, é natural que a gente tenha aquela sensação de insegurança e instabilidade por não conhecê-lo tão bem. Será que eu vou por aqui? Mas a gente também pode descobrir que o caminho pode ser melhor do que o que eu fazia anteriormente. É exatamente assim que funciona o sistema nervoso central. Pensem no seguinte, para você que nos acompanha em casa, toda essa bagagem emocional ela é processada a partir de um fenômeno chamado sinapse, em que milhões de neurônios trocam informação o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando nós nos acostumamos com um determinado comportamento, a gente usa sempre o mesmo caminho no cérebro. Aí chegou um problema, Lu. Você fala, poxa, como é que eu resolvo isso agora? Dá aquela coçadinha de cabeça e fala, como é que eu saio daqui? É exatamente esse pensar, excessivamente, a ponto às vezes de falar, me deu inclusive dor de cabeça, que é o que me dá o clique para fazer uma nova estrada. Isso é neuroplasticidade. Ou seja, você chegou na tua estrada a um final que tem uma barreira, você deu esse clique, você abre uma nova oportunidade. Um novo caminho. Um novo caminho. Então Um novo direto, caminho, né? que é... Você tem direto, né? Vira e mexe, tá com dor de cabeça. Eu acho que eu descobri o meu motivo das minhas dores de cabeça desse ano. Tá produzindo muita sinapse, meu É povo. os cliques dele. É os cliques, pelo amor. Não, olha, eu já chego. Esse 2024 já tive muitos cliques, então vou dar uma folga, eu vou dar uma parada. Posso dar uma parada, gente? Porque olha, o que deu de dor de cabeça nesse finalzinho de ano, vou te contar um negócio, viu? Mas você se sente mais preparado para 2025? Me sinto. Por quê? Por todos esses aprendizados, por tudo que eu passei, e essas novas visões daquilo que eu não tinha tão claro na minha cabeça e agora tenho. É exatamente esse o desafio, e é esse o meu convite para você, como psicanalista, como biomédico, psicobiologista, para que o teu 2025 seja emocionalmente mais sustentável. Cuidado, observa em casa, faz um exercício, aproveita que tem um dia de folga, as coisas ficam mais tranquilas, avalia com carinho se você tem feito de maneira recorrente os mesmos caminhos que te levam inevitavelmente para os mesmos lugares, ou se chegou a hora de começar a construir uma nova estrada que vai definir um novo comportamento para mudar a tua condição emocional em 2025. Ficou filosófico isso, gostei. Eu gostei. Posso registrar? Pode registrar. Eu tô no clima do final de ano, minha gente. É isso. O Thiago tá aqui, a gente sabe que o Thiago vai fazer uns pratos especiais lá no final do ano na casa dele, né? E que nós vamos para lá. Olha! Não tenham dúvida, se vocês estiverem dispostos a viver essa experiência para construir um novo caminho no sistema nervoso central, não garanto que vai ser dos melhores, porque, né, para você que está em casa já deve saber que essa figura aqui é chefe de cozinha, né, nas horas vagas é assim que funciona, mas se quiserem experimentar esse novo momento, podemos tentar. Não garanto que ele vai ser o melhor. Vai, com certeza. Ele te ensina, Thiago. Ele vai te ensinar umas Boa, receitas. Teve um ano que a gente estava fazendo o Dia das Mães, aí logo no começo que a gente casou, a Lu pensou, ela falou, vou pegar o Ed. Faz tempo, irmão. Já faz tempo. Não, a gente estava lá em Caieiras. Foi lá em Caieiras. Foi em Caieiras. Acho que foi em 2015. Isso. 2000... Faz tempo, né? 9 anos. 9 anos. Ela chegou, vou pegar esse cara. Falei, Lu, amanhã é Dia das Mães. O que você quer de almoço? Aí ele fez toda a culinária árabe para mim. Só não fez o raleu porque é meio complicadinho, mas o resto ele fez tudo. Aí eu falei para ele, quem que vai comer tudo isso? Eu olhei pro meu filho, Jonathan. Precisamos convocar um time de apoio. Isso, quem que vai comer tudo isso? Aí foi, mas saiu até que gostoso, né? Ficou muito bom. Eu ainda preciso experimentar esse jantar, viu? Porque eu já ouvi das referências da sua cozinha, da sua atuação como chefe. A lasanha dele é Eu maravilhosa. tô achando que eu vou colocar o Ed para cozinhar em casa. Opa, melhor, né? bora? Então, isso que eu falei. Aí você já Acho aprende que umas receitas É uma boa terapia. Tô construindo um novo caminho. Viu como funciona 2025? É assim, a gente constrói um novo caminho, pensa numa forma diferente de fazer, integra tudo e o Ed cozinha. aí que Aí, beleza. Tem que ter o toma lá da cá, não é isso? Não é? Não é, ué. E, Thiago, fala uma coisa. De que maneira a neurociência explica a relação entre emoções positivas e capacidade de persistir diante de desafios ao longo do ano?
É exatamente, a neurociência vai dizer o seguinte, que todas as vezes que nós produzimos constância no processo, vamos definir o que é constância, para não ficar uma palavra ar, no solta ar. no meio do caminho? Constância é quando eu tenho, por hábito, a capacidade de reservar 20, 30 minutos na minha semana para pensar assim, poxa, essa semana no trabalho eu me comportei de uma maneira que eu não achei tão bacana porque eu me senti com raiva. O que eu faço com ela e como eu mudo esse padrão? Poxa, eu fui para a comemoração no final de ano lá da minha empresa e enfiei o pé na jaca, fui além do que eu deveria. Mas é porque eu estava feliz. Tá bom, mas essa é a melhor escolha? Como é que eu desdobro isso em um novo aprendizado? Então, todas as vezes que eu faço esses exercícios de reflexão, ou o que a gente chama clinicamente de tomada de consciência, eu desenvolvo a capacidade da auto-observação. E a partir daí eu consigo remontar o meu comportamento de uma maneira muito mais funcional, a ponto de, 1, criar novos caminhos. 2, estimular a área da memorização, hipocampo, no sistema nervoso central. 3, ter novos aprendizados e novas respostas, consequentemente mais funcionais, quando eu entendo que a minha emoção, ela não simplesmente vai para o mundo de maneira desordenada, mas ela vem de forma equilibrada porque passou pelo meu filtro, chamado consciência. Então, quando nós pensamos em interação e tudo aquilo que eu sinto e entrego para o mundo, nós fomos também habituados, nós nos habituamos a usar discursos de mas eu estou assim porque a Andréia brigou comigo, mas eu estou assim porque a Lu me falou aquilo, ou porque... A culpa é sempre do outro, já percebeu isso? Eu sou o iluminado, a culpa é sempre do outro. Verdade. Não, ninguém entrega e ninguém coloca para fora aquilo que não tem dentro de si. Então, e lembra do seguinte, as pessoas não se relacionam, são sintomas. Se o meio devolveu para você uma resposta disfuncional, vamos fazer uma lição de casa, que é olhar para aquilo que eu ofereci para o meio e como é que eu posso cuidar um pouco mais desse processo para que o meu resultado seja melhor. A cada vez que isso acontece, a minha emoção vai melhorando e melhorando e melhorando. Faz sentido isso para vocês? É um crescimento Contínuo, diário. sempre. Faz sentido, porque às vezes a gente para pensar e fala, caramba, aquilo que a gente estava falando antes, o autoconhecimento, você se superar, abrir novos caminhos. Eu acho que isso faz uma ligação direta. Faz. Né? Faz E uma aí ligação direta. faz sentido isso que você falou. E isso está diretamente ligado, por exemplo, aos profissionais que trabalham com processo criativo. Isso está diretamente ligado às famílias que, por alguma razão, tiveram um conflito ou outro que no meio do caminho sempre aparece. Quando cada integrante resolve fazer a lição de casa de falar, peraí, deixa eu medir o peso da minha emoção. E não é só da emoção boa. Quando a gente pensa em construir boas emoções para 2025, não é olhar e fomentar apenas a alegria. É olhar para como o medo me domina ou me limita. É olhar para como a raiva me gera um impulso disfuncional ou gera um impulso produtivo. É entender até mesmo como a tristeza pode me paralisar ou virar um movimento introspectivo para que eu consiga pensar a ponto de, abre aspas, ter dor de cabeça e falar, tive uma ideia, quero mudar esse estado porque aqui não está bom para mim. Quero ser melhor do que eu sou. É certo dizer que as partes tristes, as partes negativas, a raiva, nos ajudam até mais do que a parte alegre? Ou não? Eu diria que nós fomos feitos para sentir. A sua linha de raciocínio está no caminho, tá? É que quando a gente diz isso a olho nu para quem está em casa, parece que assusta, né? Assusta, um pouco, o pessoal fica vai falar, "Oi, pera como lá." assim? Mas o fato é que nós somos construídos a partir das nossas dores. É um recorte bem psicológico que eu vou entregar para vocês nessa virada de ano. Todo adulto é resultado daquilo que ele viveu quando criança. Ele é resultado de uma experiência, de uma bagagem. E toda criança processou emocionalmente, ainda que ela não tivesse a condição de pensar, tudo aquilo que ela observava no meio. Então ela aprendeu a sentir de uma maneira muito intuitiva. O que acontece é que na vida adulta, essa criança que agora crescida, ela olha e fala assim, eu quero me tornar tudo aquilo que eu não fui quando eu desejei. Ou eu quero ser a cura para todas as minhas feridas emocionais. É isso que movimenta o mundo.
É isso que movimenta as relações comerciais, os trabalhos, os encontros, os reencontros. Que é bem característico para quem está num final de ano pensando, poxa, eu acho que eu preciso resgatar alguém que é importante para mim. Ou eu quero desenvolver um novo círculo de pessoas que seja importante para mim. E um novo cenário na sua vida. E um novo cenário na sua vida. Então, é certo dizer que essas emoções que nós entendemos como não funcionais, elas são sim matéria-prima e da melhor qualidade para produzir a nossa melhor versão. É aquele velho ditado, é através dos erros que você cresce. Só que socialmente falando, sabe o que aconteceu? Nós somos educados para falar assim, não sente isso, não faz aquilo, não dá vazão. Evita. Evita. Sente só o que for bom. Mas veja, de tantas coisas boas que nós sentimos e por tantas vezes termos negligenciado aquilo que não era tão funcional, hoje, e eu não digo isso com orgulho, em pleno 2025, recebendo 2025, a gente tem uma sociedade viciada em tempo de tela, em rede social, as pessoas cada vez menos tolerantes, cada vez, em alguns momentos, até mais agressivas, em que a regra é ou eu ganho ou você ganha. E a gente não pode ganhar juntos. Por quê? Porque a gente se perdeu naquilo que são as nossas dores para valorizar aquilo que era funcional, mas esqueceu que no meio do caminho essa condição emocional sempre aparece. Tem uma coisa da qual a gente não consegue fugir. Para você que está em casa, lembra sempre disso. Ainda que você não queira encarar o teu medo, as tuas angústias, as próprias dores, invariavelmente elas vão aparecer porque elas já estão aí. E isso não é uma exclusividade sua, isso é inerente à natureza humana. A gente foi feito para sentir. Então, todas as vezes que você tem contato com aquilo que você é e com aquilo que você não é, você tem uma oportunidade para ser melhor. É o famoso crescimento. Exato. Mas é um crescimento sustentável. Mas às vezes ele é dolorido. Sempre é dolorido. Mas ou é no amor, ou é na dor. Ou é na dor. E por que sempre? Mas você sabe que eu escuto muito isso na clínica. Eu tenho alguns pacientes em outros países, eu atendo 6 países, na verdade. Então, num desses países, na Irlanda em especial, eu tenho alguns brasileiros que falam assim, Tiago, todo mundo aqui se reúne, às vezes a gente vai para um pub e a gente começa a falar de terapia e, consequentemente, você aparece no caminho. Por que será? E aí vem assim, não, porque o Tiago me bateu aqui, o Tiago me apertou ali, o Tiago falou um negócio difícil de ouvir. Falei, gente, esse é o meu papel. Porque, na verdade, o meu papel é ser o teu espelho para traduzir de uma maneira técnica e legível aquilo que você não conseguiu enxergar. Mas é sempre essa a principal razão do crescimento. Sempre. Eu costumo brincar com os pacientes que eu digo na clínica, eu falo, olha, eu vou te dizer uma coisa, eu abandono a minha carreira se eu estiver errado no que eu vou dizer. Já postei minha casa, já postei meus diplomas, eu tenho um deles, inclusive, que fala assim, cuidado para não perder. Eu falei, não, eu só aposto quando eu sei que eu vou ganhar, não é assim bagunçado. A carta não é tão ruim assim, a jogada é boa. Perder a casa não dá. Então a dor faz crescer. É verdade. É bom. É bom, mas faz parte, né, do amadurecimento. Não, mas a partir do momento que você sente essa dor, você cresce, porque você é aquela coisa, você está errando, você está se machucando, você vai querer se machucar de novo? Não, você aprende, né? E sabe o que é mais gostoso? É gostoso e cruel ao mesmo tempo. Quando a gente atravessa para o lado de lá e fala, poxa, desde que eu decidi encarar a minha dor, olha o quanto eu cresci, é o momento em que a gente constata e diz, massa, valeu a pena. Quando a gente fica preso naquele lugar com medo de encarar o que a gente sente, a gente só fomenta a própria dor. Então, quando a gente pensa, por exemplo, tá bom, Tiago, 2025 chegando, ano novo, expectativa nova, sonhos novos, como é que faz para ser bom? Encara aquilo que você é. Não tem receita e não tem milagre. É olhar para aquilo que emocionalmente você de fato se tornou e não foi por mal, foi por referência. Mas trabalhar um pouquinho por dia, todos os dias, para que a cada dia você seja melhor. Mas esse olhar para você é que é o difícil. Exato. É por isso que precisa ter um profissional nessa Essa é a área. função do terapeuta, do neurocientista, do psicólogo. Mas a gente consegue fazer alguns exercícios em casa. Vamos aprender? Vamos? Opa! Então. Reserva um lugar em casa, vai para o quarto, se tranca no banheiro se for o caso, está tudo certo. É criar aqueles
20 minutos, 20, 30 minutos da sua semana e falar assim, peraí, deixa eu entender nessa semana quando eu tive aquele episódio de tristeza. O que é que aciona em mim aquilo que eu não gosto? E até quando e quanto eu vou cultivar ou o mecanismo de vitimização, ou a lamentação contínua, ou a problematização. Por exemplo, tem gente que você encontra na rua que é assim, você viu como é que está o tempo? Vi, está péssimo, está quente. Aí no inverno você fala assim, oi, tudo bem? Não está tão bom assim porque está frio demais. A pessoa vive para reclamar. Nunca tá bom, né? Nunca tá bom. Então, é hora, e todos nós fazemos isso, tá? É humano. É hora de pegar isso e falar assim, por que é tão importante para mim reclamar o tempo todo daquilo que eu sou? Papel e caneta ajudam nessa hora, põe uma listinha. Todas as vezes que eu reclamo. Reclamo para ganhar carinho, reclamo para chamar atenção, fico triste quando alguém não faz o que eu quero, fico com raiva quando acontece alguma coisa diferente do que eu imaginei. E aí você vai começar a dosar. Faça exercícios no sentido de pensar como é que você pode lidar melhor com a tua tristeza, de maneira que não seja vitimizada. Como é que você lida de modo mais funcional com a tua raiva, de maneira que ela não seja agressiva para o meio. E é começar a remoldar um comportamento por dia. Então tá bom, eu decidi que eu quero ter um pouco mais de paciência. Eu cheguei lá no trabalho, eu encontrei com a Lucete, ela logo veio com um problemaço, logo cedo, e eu já fiquei furioso. Não. A última vez que eu fiquei furioso foi o momento em que eu perdi a mão na hora que eu me relacionei com outra pessoa. Então deixa eu exercitar a paciência para entender até onde ela vai. E a função dessa reconstrução não é por ela, é por mim. Porque se eu ganho paciência com a Lucete, eu ganho paciência com o Ed, eu ganho paciência comigo, eu ganho paciência com os meus propósitos, com os meus objetivos, com as minhas metas. Até porque todas as coisas que eu sinto, elas correspondem a mim. A sensação é de quem sente. Então a minha raiva da Lucete é minha. Não é dela. Então é correto dizer que você sentir a dor da pessoa que está com você ou do seu amigo também pode te ajudar? Sim. Até porque quando num exercício empático eu também emocionalmente respondo, eu estou respondendo com o meu repertório emocional. Quer ver um exemplo? Na psicanálise tem um processo chamado perlaboração, que também pode ser chamado de pré-elaboração. Você em casa já fez isso, eu tenho certeza. Sabe quando a gente assiste aquele filme e aí naquela cena, naquele momento, o cabra desaba a chorar? Quando o casal se beija, quando alguém vai embora. Tem gente que chora com a promoção do frango. Tem gente que chora com a promoção do frango. Quando isso acontece, é um fenômeno chamado perlaboração, que é, como eu não dei conta de assumir aquilo que é meu, eu projeto em algo ou projeto em alguém e me emociono, eu terceirizo a minha emoção. Só que, na verdade, a emoção é de quem? Minha. Minha. Da própria pessoa. A emoção não é do frango congelado que está 5,90 kg. A emoção é minha quando eu me emociono com a promoção do frango. Ou com um casal que se beija na novela. Ou com a pessoa que vai embora. Então veja que tudo que a gente vive fala sobre nós. Ponto. Em algum momento você se identifica com aquele pedaço daquela parte, daquela participação. Exato. Mas olha que loucura. Da mesma forma que eu me identifico com algo ou alguém, vamos colocar a rede social no meio disso? Ela quase não está no meio Ela quase não disso. aparece, né? Então tá tudo bem. Quando eu coloco rede social no meio do caminho, aí eu vejo lá aquela minha conhecida distante postando foto, fazendo poses de musa, de férias num outro país, num barco. Às vezes é tudo cenário montado, né? Construído ali. Às vezes tem até uma foto produzida ali. Até Só, o corpo perfeito. Lá o corpo perfeito, aquela sequência de filtros que parece que agora vai cair. Eu acho que deve a partir de janeiro. Aproveitem esses últimos dias. Já é em janeiro agora? A partir de janeiro. Então corre porque ainda dá tempo. Se você quer usar o filtro para guardar na lembrança e matar a saudade, já tira e já o momento correto é agora, porque depois já salva um monte para usar depois. Eu tô danado. Já vira porque vai acabar.
Mas o grande lance é que, emocionalmente, quando eu vou para a rede social e vejo aquela sequência linda de comparação, chega uma hora que a minha tristeza começa a dizer assim: por que você não é tão bonita assim? Por que você não é tão rica assim? Por que você não é tão bem sucedido assim? Por que você não tem um carro importado? Por que você não fez essa viagem? E isso bate aonde? Na tristeza, no medo ou na frustração, que é uma emoção mais complexa. Na insegurança. Mas ela sempre toca na emoção primária. Só que como isso é repetido inúmeras vezes e tem sido repetido cada vez mais, tem muita gente deprimindo por conta disso. Então, gente, não tem outra alternativa a não ser olhar para aquilo que é teu. Cuidado com as comparações, porque da mesma forma que eu me emociono lá com a promoção do frango, eu também acabo sentindo de alguma forma a medida de comparação em rede social. Se você não estiver muito bem firmado naquilo que é teu, você pode ser mais uma dessas pessoas que desenvolve depressão, ansiedade, pânico, entre tantas outras coisas. Verdade. Pior que é verdade. Tiago, como regular as emoções e aumentar sua constância em atingir objetivos? Treinando constantemente para produzir a maior neuroplasticidade possível. Então, é conseguir assumir uma rotina que seja efetiva, funcional e efetiva o suficiente para que eu consiga construir um comportamento, ensaiar um comportamento. Primeira coisa, ensaiar uma ação, fazer com que essa ação seja repetida por algumas vezes, até com que ela se torne um hábito. Isso vai levar aproximadamente 1 mês. Até que teu cérebro consiga entender, mudamos de caminho, a estrada é outra, os benefícios são outros, as sensações começaram a mudar, e agora eu começo a dar constância nesse processo. Porque para o sistema nervoso central, na perspectiva da neurociência, a gente trabalha com uma ação operacionalizada, eu preciso fazer algo novo. Quando eu faço algo novo, eu já estimulo o hipocampo, que é quem vai cuidar da memorização desse processo. Passado do hipocampo, eu vou distribuir isso nos córtex cerebrais, que cuidam do armazenamento da informação. Depois disso, eu tenho um lugar chamado sistema límbico, que é um cara com uma etiquetadora, sabe do supermercado que fica remarcando o preço? Vai lá. Ele olha para aquele comportamento novo, ele fala, isso aqui é alegria, clac, passa na maquininha. Ah, isso aqui é tristeza, clac. E às vezes ele remarca o preço 2, 3 vezes emoções, dia. né? Exato. Na aromaterapia a gente aprende isso. Exatamente. Por isso que é tão importante essa recorrência. E aí eu gero constância. É dessa forma. Anotaram a receita para esse finalzinho de ano? Então se prepara, porque olha, vai ter muito mais. Vamos para um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Sua sessão de fotos profissional é aqui. Fotos para seus eventos, suas redes sociais, portfólios e até momentos que queira eternizar. Fotógrafa Tati França. Aponte seu celular para esse QR Code e contrate agora mesmo sua sessão. Voltamos e vamos continuar com esse bate-papo que está maravilhoso. Agora, muito bom, para falar a verdade. Abriu uma, olha, acho que a gente abriu até uma certa janela de oportunidades com tudo que você falou até agora. É esse o propósito. Eu fico muito feliz que isso tenha acontecido. E se eu conseguir tocar quem está em casa, quem ouviu, quem já é um grande ganho. E tocou. Tiago, quais técnicas você pode usar para reprogramar padrões emocionais que possam impedir seu progresso em direção às metas de 2025?
Um outro exercício bastante bacana para quem está em casa, que pode começar também a trabalhar, é comece a desenvolver um olhar mais crítico em relação às respostas comportamentais que você entrega no meio em que você está. Por exemplo, se você se sente muito frustrado, recorrentemente frustrado, a tendência natural é que o olhar fique mais pessimista ou mais pesado diante do meio, que é quando vira ou vitimização ou reclamação, coisas do gênero. É começar a fazer um exercício de autoanálise para dizer assim, por que é tão importante para mim entrar nesse movimento de vitimização, de raiva, ou de tristeza, ou de melancolia? Ou por que é tão importante ser tão feliz o tempo todo? Olha que observação estranha. Hoje você está filosófico, né? Tô. Acordei, tô no clima de final de ano, né? É final de ano, a gente né? fica assim. Tô Nessa percebendo. vibe. Tô percebendo. Porque ao contrário do que algumas pessoas pensam, veja, às vezes as pessoas falam assim na clínica, eu escuto muito isso. Felicidade. Felicidade está tudo bem, é tudo certo. Negativo. Alegria extrema é negligência. A mesma alegria que faz com que você saia para comemorar com os teus amigos e colegas de trabalho o resultado no final do ano, é o excesso dela quem pode fazer com que você seja negligente o suficiente para tomar um pouquinho mais do que deve, ou para beber álcool, pegar o carro e ir embora para casa, dirigindo. É exatamente essa alegria em excesso que pode fazer com que você se empolgue tanto, que aí você vai para o shopping, gasta o 13º, 14º, 15º, 16º, coisa que nem tem. E já começa o novo ano dizendo como é que eu faço para dar conta disso. Então, é aprender a ser comedido. Emoção foi feita para ser sentida e ela sempre precisa ter um volume em que você controla a intensidade. Agora mais, agora um pouquinho menos. Se esse botão quebra ou se você fez de conta que ele nunca existiu, começa a reavaliar. Porque quando você entende que tem controle sobre aquilo que você sente, você fica cada vez mais funcional. Olha só, além de filosófico, ele é profundo no que fala. Não é? Você viu? Ficou bonito isso também, gostei. Ficou. Olha, nós vamos montar um livro de uma autobiografia do Tiago. Doutor Tiago. Ai, Tiago, como o entendimento sobre a plasticidade cerebral pode motivá-lo a adotar novas abordagens emocionais para superar obstáculos e manter a força em sua jornada? Ainda na mesma linha do raciocínio, quando a gente faz uma autoanálise, entende o que precisa ser ajustado, como é que eu implanto aquele volume, aquele regulador de intensidade. E quando eu trabalho com constância num comportamento novo, eu automaticamente começo a gerar bilhões de novas conexões no sistema nervoso central. Para vocês entenderem a complexidade disso, o movimento que acontece aqui é capaz de responder fisiologicamente. O que acontece no nosso cérebro pode influenciar? Influencia. Não é que pode, influencia mesmo. Pensa comigo. Qual é a central? Qual é a central que dispara todos os comandos de um equipamento chamado corpo? Aqui é processar tudo. O que eu sinto, o que eu vejo, o que eu gosto, o que eu somatizo, o que eu desgosto. Então, quando eu faço esse meu exercício de autoanálise para tomar posse daquilo que eu sinto, eu muitas vezes diminuo reações físicas que estão associadas, por exemplo, à adrenalina, ao cortisol, produzo mais serotonina. A sensação, ela está muito próxima do estado em si. Por isso que tem gente que quando fica tensa, a barriga dói, a perna amolece, a transpiração vem. Verdade. Por isso que tem pessoas que, por exemplo, diante de uma situação de estresse, têm problemas fisiológicos de pele. É, verdade. Por isso que, por exemplo, eu tenho pacientes na clínica que diante do estresse tem queda absurda de cabelo, que tem problemas inflamatórios na pele, intestino desregulado. E aí se você faz uma entrevista, quando você entrevista esse paciente, você fala, o que exatamente aconteceu? Às vezes ele fala, nada, está tudo bem. Continuo trabalhando, estou ganhando meu dinheiro, estou namorando, estou isso, tá. Aí eu mudo a pergunta. Então me conta o que é que você sentiu nos últimos dias. Eu fiquei pé da vida numa situação, mas está tudo bem, resolvemos. Nossa, ali eu fiquei frustrado pra caramba, mas tudo bem também, passou.
Ali foi legal, a gente ficou um pouco mais feliz. Falei, tá, então vamos rebobinar a fita? Vamos entender um pouco mais dessa história? O que frustrou e por que você se permitiu ficar frustrada? Porque era importante para mim, eu trabalhei um ano inteiro para ter esse resultado e no final alguém não me reconheceu. Tá aí o motivo. Só um exemplo, claro, né? Um recorte. Sim. Isso é cada vez mais recorrente. O que é a depressão? É sofrer depressão. Só diz... Divide a palavra. Divide a palavra. O que é a ansiedade? É pensar na angústia por antecipação e tentar precipitar um futuro que ainda não chegou. Só que aí eu não estou no futuro, mas estou no presente. Então, em 2025, se você já viveu isso, não cometa o mesmo equívoco. Faça diferente. Tome posse daquilo que você sente em todos os sentidos. Verdade. Grandes dicas. Hoje, esse final de ano, o Thiago tá... Tá que tá. Eu já tô no clima de 2025. Se preparem para 2025. Se ele tá assim no finalzinho, imagine 2025. Imagina a hora que o cabra chegar. Poxa. É verdade. Gente, vamos para mais um intervalo comercial rapidinho e já voltamos. Sua sessão de fotos profissional é aqui. Fotos para seus eventos, suas redes sociais, portfólios e até momentos que queira eternizar. Fotógrafa Tati França. Aponte seu celular para esse QR Code e contrate agora mesmo sua sessão. É isso aí, gente. Voltamos. Já estamos, olha, nós já estamos em ritmo de festa. O Thiago já pediu. Antes ele me pedia algumas receitas. O que eu faço? Agora ele já mudou a conversa. O que você vai fazer nesse final de ano para nós? Vou amanhecer 2025 mais assertivo. Já vou direto ao ponto. Para não ter dor de cabeça e não errar. É mais ou menos isso? Já é assim, não quero a receita. Quando é que você vai fazer? Que dia mesmo? Bom. Qual é o menu? Então tá, vamos para lá. É isso aí, gente. E olha, como vocês sabem, vamos lá para mais um quadro de aromaterapia com a Lucete. Tá. Aí você desliga. Olá, pessoal. Voltamos. Então, para quem não me conhece, eu sou Lucete Martins, sou consultora aromática, especialista em blends terapêuticos, sou da área de aromaterapia. O que seria a aromaterapia? É o tratamento por meio do odor agradável, um cheirinho agradável. Para isso, nós temos os blends terapêuticos, que tratam de várias patologias. Os blends, eles são um mix de óleos essenciais. É como se fosse uma fórmula terapêutica personalizada. E hoje a dica da aromaterapia é sobre o melasma. Melasma, sintomas. Se você tem áreas escuras na pele, que pioram quando se expõe ao sol, manchas irregulares, provavelmente você tem melasma. Para isso, nós temos o blend para melasma. Para maiores informações, WhatsApp 11 95001 8366 e o meu Instagram, Lucete Martins, consultora. Obrigada. É isso aí, gente. Mais uma dica de aromaterapia. Será que alguém tem melasma? Será? Será que a dica funcionou? Ou se funciona. Olha, então, ó, gente, mais uma dica da Lu que ficou muito legal. E olha, vamos para cima. Agora vamos voltar para esse bate-papo que está muito gostoso e muita informação. E acho que vai ter que mais matéria para o ano que vem, porque não vai dar para falar tudo hoje, não.
Tiago, me fala uma coisa. De que forma a conexão entre emoções e memória pode influenciar sua capacidade de recordar e aprender com experiências passadas ao longo de 2025? Experiências passadas. Essa palavra que compõe É a a tua chave. pergunta é a chave. Se tivesse combinado, não ficava tão bom isso aí, hein? Olha só, você viu? Ó, as experiências passadas, elas servem para nós, e aí, óbvio, do ponto de vista emocional, tá? Elas servem para nós como um grande manual que diz assim, olha, você já sentiu isso lá, vai repetir aqui? Olha, você já viveu isso em X, vai fazer de novo em Y. Só que, como nós fomos, do ponto de vista social, das relações, educados para não olhar para isso, porque era uma coisa negativa, a gente engavetou isso de alguma forma e seguiu. Por isso que é tão importante olhar para aquilo que eu sinto. Criar o hábito de fazer isso de forma recorrente, para que cada vez mais eu tenha tomada de consciência, que eu tenha posse das minhas emoções, que eu tenha na função de pensamento a minha emoção. Cada experiência nova em que eu ressignifico, essa é uma palavra muito usada na clínica, quando eu dou um significado diferente para ela, eu automaticamente aprendo um pouco e fomento neuroplasticidade e ativo a área da memória. Então, diferente de algumas outras coisas na vida, o aprendizado cognitivo e emocional, eles se compõem numa linha do tempo evolutiva. É isso que chamam popularmente de maturidade. Vem daí a maturidade. Um aprendizado. Que é a capacidade de ficar diante de um problema, o que talvez alguém menos experiente se desesperaria, gritaria. A pessoa que desenvolve essa capacidade, ela vai olhar e falar, ok, entendemos que é um problema, calma. Eu já vivi isso na história lá atrás, algo parecido, a resposta emocional foi X, não funcionou, vamos tentar Y aqui. Eu sei que o desespero que tomou conta, que me fez ter comportamentos impulsivos, não são funcionais. Então agora eu preciso olhar com um pouco mais de clareza e consciência. Só que isso traz uma tomada de consciência tão legal que para quem vive, se vicia também nessa emoção. E aí ele entra num processo continuado de amadurecimento. É isso que difere as pessoas que são mais atraentes no sentido de inteligência emocional, de cognição, da capacidade de olhar para uma situação, daquelas que fazem de maneira desmedida, desordenada e descoordenada, quando elas não olham para aquilo que elas sentem. Então, para 2025, tem algumas coisas que são importantes que você olhe. Estimule tua memória a viver novas experiências, a tua cognição a produzir novos comportamentos e a tua memória a consolidar novas experiências. Olhe para aquilo que você sente, mais importante do que olhar para o que o outro sente. A emoção é sempre sua. Então tome posse dela no sentido de dizer, beleza, eu tenho a minha raiva além do limite, eu preciso aprender a controlar. Às vezes minha alegria vai além, que eu acabo ficando até um pouco inconveniente, talvez preciso dar uma segurada. Tá tudo bem, isso traz maturidade. Isso não é ruim. Muito pelo contrário, esse é o objetivo de vida, do ponto de vista psicológico, de todos nós. Então prestem atenção nisso, porque olha, vale ouro, uma dica dessa vale ouro. Tô falando, 2025 tá chegando, a Lu já tá em ritmo de festa. Gente, a Lu já tá tão em 2025 Nossa que ela já embarcou, ela já passou do momento da virada, ela já tá no momento, ela já tá lá, pensando no que ela vai sentir, o que ela vai produzir de novo. Eu acho que tá rolando uma neuroplasticidade aí. Eu tô sentindo. Tô sentindo. Tiago, como você pode aplicar os princípios da neurociência para criar um ambiente que favoreça a motivação e a resiliência emocional ao longo do ano? Reconhecendo todos os meus ganhos emocionais no decorrer desse processo. Porque quando a gente muda e a gente entende que precisa controlar a emoção, legal, isso dá trabalho, tá? Para você que está em casa, saiba disso, dá trabalho. Não é um exercício fácil de fazer. Mas quando a gente começa a constatar cada passo, cada mudança e a maneira como as pessoas começam a perceber a minha mudança, aí é o momento em que o reconhecimento vem e ele só gera mais impulso para que eu me torne cada vez melhor. Eu estou falando que o Thiago hoje está profundo, está filosófico.
Também não sei te dizer o que está acontecendo, mas eu acho que é o final do ano. É que foi tanta coisa boa, além Foi. das ruins, foi muita coisa boa, né, É Thiago? verdade. E o quadro do Thiago aqui no programa cresceu bastante, o pessoal tá adorando. Né? Posso aproveitar para mandar um recado para a galera que me acompanha? Vira e mexe, me manda Claro. mensagem lá no Instagram. Pode. Ó, por minha conta e risco, já manda lá no programa Casal 20 ou manda para o meu Instagram. Ó, quero saber sobre esse tal tema em saúde mental. Dá a sua dica, gera demanda, fala do que você quer ouvir, que eu vou ter todo carinho em produzir e mandar para vocês. É isso aí, gente. Então agora a gente vai para um rápido intervalo comercial. Já voltamos, porque tá chegando no fim. Já? Mas já, você Ah, viu só? que rapidinho. Rapidinho, a gente já volta já já. Sua sessão de fotos profissional é aqui. Fotos para seus eventos, suas redes sociais, portfólios e até momentos que queira eternizar. Fotógrafa Tati França. Aponte seu celular para esse QR Code e contrate agora mesmo sua sessão. É isso aí, gente. Voltamos e estamos chegando ao final do programa Casal 20, neste ano de 2024 que está chegando no fim. Isso. Muita coisa boa, muita evolução, né? E um crescimento muito grande. Vamos chamar aqui o nosso convidado Thiago, vem para cá com a gente, para a gente fechar com chave de ouro. Né? Mais um ano, hein? Mais um ano Caramba. Está se acabando, né? e uma evolução muito boa. Eu não sei se para você que está em casa se é a mesma percepção, mas para a gente aqui passou muito rápido. Não, voou. Rapidinho. A gente piscou, já estava em janeiro, já estamos de novo em dezembro. É. Foi muito gostoso. Muito bom. Gente, agora nós vamos para a nossa mensagem final. Daqui a pouco a gente volta, depois que a Lu dá a mensagem, e o Thiago vai deixar as redes sociais dele aqui. Mensagem final. Nem tudo nessa vida é fácil, mas com certeza nada é impossível. Ser forte não é ter a força de um leão, mas sim a paciência e a humildade de um pássaro que, mesmo na gaiola, não deixa de cantar e nem perder a esperança de voar. Profunda a rapariga. Profundo, sensato e contundente. E com tudo a ver com o tema. Que tem tudo a ver com o tema. E olha que não foi programado, hein? Que bacana, Thiagão. muito bom. Deixa pro pessoal de casa sua mensagem final, suas redes sociais. Para você que nos acompanha em casa, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado pelo ano de 2024. Foi muito bom ter você acompanhando a gente aqui. E eu espero que em 2025 você também esteja aqui. Para quem quiser acompanhar um pouquinho mais, para conhecer o trabalho, vá lá na rede social, @tiagocarvalho.tc, tiagocarvalho.tc, sem H. Ou se quiser entrar em contato no 11 98282 1777. Para você, um feliz 2025 e eu te encontro no próximo ano. É isso aí, gente. Vamos para os abraços finais. Abraços. André e Cíntia, ao secretário Roher, e Paula, nossos amigos, Ivan e Ellen, do Clube Recreativo Atibaiano. Agradecimentos, em primeiro lugar, a Deus, a nossa família, Andréia, da TV Cinec, nossa equipe de produção do programa Casal 20, Carlos Freitas, Dr. Tiago Carvalho, Jorge Taraciuc, Carla Toledo, Beto Santos, Sandro da Entreself e todos vocês que nos acompanharam hoje. É isso aí, gente. Obrigado pela presença de vocês. Thiago, mais uma vez, obrigado por estar com a gente. Obrigada, Tiago. Pelo quadro Mais Saúde, que esse ano cresceu bastante. Ano que vem, muito mais para vocês. Obrigado pela presença. Um feliz 2025, com todo o amor, com todo o carinho aqui do Casal 20. Esperamos vocês para o ano de 2025 com muitas novidades, muito aconchego e a gente já morrendo de saudade de todos vocês. Feliz ano novo, gente. Feliz Até ano novo, lá. pessoal. Tchau, tchau.